Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho aí sobre a saída do Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, né? Como todo mundo sabe aí, ele acertou com a seleção brasileira para 2024 e para a seleção, até lá ele vai treinar o Real Madrid. Eu vou dar minha opinião sobre esse assunto, né? Assunto bem complicado. Todo mundo sabe que a seleção brasileira está numa situação complicada, perdeu de Senegal ontem 4-2, jogou contra a Guiné, venceu, tudo bem, mas é uma seleção muito abaixo, muito fraca, perdeu de Marrocos. Então os 3 últimos jogos aí da seleção brasileira foi contra adversários 2 medianos e um abaixo, ganhou do abaixo e perdeu dos 2 medianos, né? Perdeu de Marrocos e perdeu de Senegal. Então uma situação muito triste, bem ruim mesmo, aí o Brasil passando por uma situação bem complicada. E eu acho que o Ancelotti, sei lá, algo me diz que o Ancelotti pode até 2024 desistir, porque se eu fosse o Ancelotti hoje, jamais eu pegaria e sairia aí do Real Madrid para ir treinar a seleção brasileira. O Brasil tem toda a sua história, toda a sua tradição, mas eu não aceitaria essa proposta não. Eu não aceitaria porque acredito que hoje o Real Madrid é um time muito mais interessante de treinar, né? As competições que são jogadas são muito mais interessantes, são vários campeonatos. O Real Madrid é o maior time do mundo ainda, tem 14 títulos da Champions League. O time vai ficar muito forte, né? A tendência é que contrate jogadores muito importantes a próxima temporada. Então o Ancelotti indo para a seleção brasileira vai ser uma loucura. Eu mesmo não iria, eu realmente não iria. Eu acho que não vai ser uma boa alternativa aí, né? Eu sempre falei nos vídeos que eu preferia o Jorge Jesus na seleção brasileira. Eu acho que encaixaria muito bem. Então não sei não, se até o ano que vem aí o Ancelotti não desista dessa situação. Até lá, né, o Ramon Menezes deve ficar, né, treinando a seleção brasileira. Nada contra o Ramon, ele foi um excelente atleta, tem tudo aí para ser um bom técnico, mas até agora não tem aquela experiência, né, que a seleção brasileira precisa. Então, situação muito difícil mesmo da seleção brasileira, porque até lá vai ser treinada aí pelo Ramon Menezes, né, técnico aí bem inexperiente ainda. Então, até lá vai ter vários jogos de eliminatórias, né? Será que o Brasil não pode se complicar, apesar de ser o continente mais tranquilo de todos, né? Realmente o continente sul-americano. Por isso que eu acredito que o Brasil fique iludido, porque quando tem a Copa do Mundo, o Brasil às vezes faz uma campanha muito boa, né? Nas eliminatórias, consegue aí resultados muito bons, goleia a Bolívia, goleia o Equador, goleia o Peru, ganha da Argentina, ganha do Uruguai, ganha da Colômbia, ganha do Chile, faz todos os resultados possíveis e acaba indo para a Copa do Mundo achando que é o maior time do mundo. Aí chega nas oitavas de final, chega nas quartas de final, no máximo, e acaba perdendo, né, para um time europeu, né, à toa que perdeu para a Bélgica em 2018 e perdeu para a Alemanha, na verdade em 2014, de goleada no Brasil, perdeu da Bélgica depois, e depois perdeu da Croácia na última Copa. Então o Brasil ainda continua, né, nessa situação bem difícil, jogando esses eliminatórias muito limitadas, muito fraca, né, e tudo isso compromete aí a seleção brasileira, né, ao contrário dos times europeus que jogam em campeonatos, né, joga essa Nations League. Então tem jogo aí de Espanha com Croácia, de Espanha com Itália, a Alemanha joga a Nations League, jogava, né, que agora ela não foi classificada para as grandes finais, mas jogos grandes, né, Portugal jogou alguns jogos aí um pouco melhores que o Brasil, jogou contra a Islândia, jogou contra a Bósnia. Para mim hoje a Islândia é uma seleção muito melhor do que a Guiné, por exemplo. Então o Brasil precisaria de adversários mais fortes. Eu acredito que o Brasil precisaria também de um técnico já na ativa, né, caso seria o Jorge Jesus, se ele viesse mesmo, porque ele deve sair do Fenerbahçe e acertaria com a seleção brasileira agora, né, já para esse ano. E com o Ancelotti não vai ser assim. Com o Ancelotti ele vai simplesmente treinar a seleção brasileira só o ano que vem, né, e até lá o Ramon ficaria aí, né, na seleção, treinando a seleção. Eu acho uma péssima ideia. A CBF errando mais uma vez aí, a seleção pode comprometer de uma forma muito grave o seu trabalho e não está preparada como deveria para a Copa de 2026.
A concorrência no futebol só está aumentando. A França promete ser uma seleção muito forte em 2026, com o Mbappé liderando essa equipe. Temos a Espanha, né, melhorando bastante sua equipe. A Itália, louca para jogar uma Copa. São 2 Copas que a Itália não joga. Então, essa Copa é bem provável que a Itália consiga a classificação. Holanda, louca para ganhar o primeiro título. A Bélgica, a mesma coisa. A Alemanha, querendo melhorar. Esses 2 resultados negativos aí em Copas do Mundo, foi eliminado nas duas últimas Copas na fase de grupos. Então tudo isso compromete aí que a seleção brasileira vai ter adversários muito mais duros na Copa de 2026, né? Além da Copa ser uma Copa diferenciada com 48 equipes. Isso pode comprometer demais aí a seleção brasileira. Vai ter muitos times jogando, pode ser que alguma equipe consideravelmente menor surpreenda o Brasil. Então tudo isso pode atrapalhar bastante aí, né, o Brasil, e o Brasil precisa jogar com times mais fortes. E vamos ver se o Ancelotti vai até o fim, né, assumir a seleção mesmo. Porque se eu fosse o Ancelotti eu não assumiria. Eu acho que o Real Madrid, clubes hoje são muito mais interessantes, mas aí você pode me perguntar, por que o Jorge Jesus viria e o Ancelotti não? Porque o Ancelotti desistiria e o Jorge Jesus não? É uma resposta muito simples. Por causa que o Jorge Jesus hoje, ele é um técnico muito bom, mas ele não é um técnico do mesmo patamar do Ancelotti. Eu acho que o Jorge Jesus ele é bom, mas ele não teve tantos títulos, tantas vitórias que nem o Ancelotti. O Jorge Jesus ele é um técnico que foi mais vitorioso em Portugal e também aqui no Brasil. Ganhou a Libertadores da América, ganhou aí, né, todos os títulos que pôde, né, pelo Flamengo. Então isso faz ele ser um técnico muito campeão, tanto no Brasil quanto em Portugal, mas não é um técnico campeão, né, de Champions League. Então ele não tem o mesmo boom do que o Ancelotti. E isso faria ele ter muito mais carinho, né, e foco com a seleção brasileira. Então ele já assumiria a seleção a partir de agora. Acredito que seria um nome muito excelente aí, né, para estar treinando a seleção brasileira. Eu acho que o Jorge Jesus ia casar muito melhor com o Brasil do que o Ancelotti, né, que vai treinar a seleção só o ano que vem. Então isso já mostra que o Ancelotti não está com a mesma gana, a mesma vontade de treinar a seleção brasileira do que se fosse o Jorge Jesus. É uma situação muito constrangedora mesmo, porque a seleção brasileira, apesar de tudo, é uma seleção pentacampeã no mundo, é um time muito poderoso, um time muito forte, né, que é o maior campeão de Copas do Mundo, então deveria ter um carinho especial, né, deveria ter assim um brilho, né, mas com todos esses últimos anos aí, esses últimos 20 anos de resultados negativos, então isso perde bastante o valor, né, perde bastante o valor. Então nem todo mundo quer treinar a seleção. Hoje muitos técnicos rejeitariam a seleção brasileira. Eu não sei se o Guardiola aceitaria, né? O Ancelotti a princípio talvez não tinha aceitado, pelos boatos aí da mídia, falaram que ele não aceitou de primeira, depois tudo mais, aí, com algumas incertezas no Real Madrid, ele acabou aceitando essa proposta, ainda aceitou, né, só para ano que vem. Então a seleção brasileira vai ficar sem técnico até o ano que vem. E isso, igual eu falei agora há pouco, é péssimo. Então o Brasil, a seleção brasileira precisava de um técnico para treinar a partir de agora, né? Esse seria o ideal, por causa que já pega o trabalho agora do zero, do início das eliminatórias, né? Ainda mais depois de um resultado tão ruim que foi contra Senegal. Então isso deixa aí todo mundo com bastante, né, pé atrás com o Brasil. Então o Brasil merecia um técnico a partir de agora, poder fazer um trabalho a partir de agora, poder pegar o time do zero mesmo. E com o Ancelotti, tendência a pegar só o ano que vem, no meio do ano que vem, né, que ele vai cumprir o contrato com o Real Madrid. E isso vai ser muito ruim, realmente. Pode ser até que até lá aconteça alguma coisa, o Ancelotti venha desistir, não sei, acho que tudo pode acontecer. Possa receber uma proposta imperdível e irrecusável de algum time europeu, ou o Real Madrid faça alguma coisa aí de tentar segurá-lo por mais um tempo, né? Ou o time do Real Madrid esteja numa situação muito boa e ele acabe continuando. Então tudo pode acontecer. Eu acho que o Ancelotti não foi a melhor alternativa. Melhor seria o Jorge Jesus. Então deixa nos comentários a opinião de vocês sobre tudo isso, né? Se inscreva no canal, é muito importante, e até a próxima. Valeu!